Graça e paz, mais uma noite estamos reunidos para clamar ao Senhor e entender o propósito de Deus em nossa vida. A primeira coisa que nós devemos buscar é entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. O Salmo de número 91 diz: a segurança daquele que se acolhe em Deus, daquele que busca proteção em Deus, aquele que busca estar em aliança com Deus. A pergunta é: o que pode nos manter firme, mesmo que nossos olhos e ouvidos venham e ouçam sobre o abalo de uma sociedade em deterioramento, uma sociedade que está entrando em caos? Como se manter firme em tudo isso? Como buscar uma saída? O Salmo 91 é a passagem bíblica que traz todas as garantias de proteção. O Salmo 91 é uma aliança escrita pelo Espírito Santo. É um contrato espiritual que o Altíssimo fez com seus filhos. Através da palavra, nós temos um contrato espiritual. Ao ler esse contrato, buscar nesse contrato, quais são os nossos direitos, o que está nos reservado. Muitas vezes nós não entendemos que aquilo que o Senhor já deixou escrito para nós, pela sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, usando seus profetas, é o que nós teremos para usar e nos garantir de todo mal que se levanta. Jesus, após a ressurreição, ele vai de encontro aos seus discípulos, ele vai encontrar os seus discípulos. E ali vai comer com eles, na praia. E ele começa então a falar com eles sobre tudo o que tinha acontecido. Os discípulos, que até então estavam perdidos, o que aconteceu, nós tínhamos um mestre, e agora não está mais entre nós, e agora ele volta. Então Jesus começa a sentar com eles. Diz o que ele tomou e comeu diante deles. Diz que ele senta para se jantar com eles, come o peixe juntamente com ele, mas começa um diálogo com eles. Lucas capítulo 24, no versículo 44, diz assim: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus então explica tudo o que estava já escrito pelos profetas, por Moisés e nos salmos. Hoje nós somos cristãos e muitas vezes ainda não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que é uma aliança, aquilo que está reservado para os que creem. Por isso o Salmo 91, ele vem com um título dizendo: a segurança daquele que se acolhe em Deus. É uma segurança em um mundo em caos, um mundo perdendo o controle, mas aqueles que têm uma aliança serão protegidos. E ele vai falando, cada versículo tem uma promessa. Em cada versículo do Salmo 91 tem uma promessa. Muitas vezes nós fazemos pôster do Salmo 91, temos em nossa casa, temos em vários lugares o Salmo 91, mas temos que aprender a tomar posse do Salmo 91, porque ele não é um amuleto, ele é um contrato. Aqueles que me amam, aqueles que me buscam. Então, o primeiro versículo, ele já começa trazendo descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que está protegido, terá descanso. Segundo versículo diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei.
o direito de dizer: Ele é o meu Deus. É um direito que Ele nos dá de dizer: Ele é meu Deus, Ele é meu guarda, Ele é minha proteção. Então, esse contrato que nós temos com Deus, esta aliança que nós temos com Deus, nós temos que tomar posse. Por isso Jesus, encontrando os seus discípulos, diz: olha, tudo que vocês viram, ouviram, já os profetas já falaram sobre mim. E ele termina dizendo: está escrito. Outra passagem que Jesus diz, está escrito, é quando ele foi levado ao deserto e tentado pelo inimigo. E ele diz: está escrito. Então nós temos que tomar posse daquilo que o Espírito Santo deu para cada um de nós. Nós não podemos ter a Bíblia e pensar que a Bíblia é um amuleto. Nós temos que extrair tudo que ela tem. O Salmo 91 é para aqueles que buscam segurança daquele que se acolhe em Deus, a segurança daquele que está em Deus. Versículo de número 3, ele diz: porque te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não importa a peste que se levanta, não importa o que o inimigo tenta trazer sobre a terra, nós vamos ser livres. Tomar posse dessa palavra. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da peste que vem sobre a humanidade. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Se nós estamos em Cristo, essa verdade vai nos guardar. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia. Então ele promete proteção e não teremos medo. Não estaremos amedrontados com nada. Haverá uma proteção, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. A palavra de Deus é um escudo. Nós resistimos todo o ataque do inimigo com a palavra de Deus. Jesus, ele venceu as tentações com a palavra. E ele disse: está escrito. Quando o inimigo veio sobre ele tentar, ele pôde dizer: está escrito. Então aquilo que já está escrito pelos profetas, por Moisés, os salmos, nós temos que tomar posse dessa palavra. Não terás medo, o caos não chegará a ti. Versículo 6 diz: nem da peste que ande na escuridade, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Não chegará a ti. O caos não chegará a ti. Quando você lê esse versículo, que é uma profecia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Haverá muito barulho, muitas quedas, muitas notícias, mas qual é a palavra? Não chegará a ti. Ele vai te manter, ele vai te colocar em lugar seguro. Você com seus olhos contemplará, com seus ouvidos você ouvirá, mas não chega até você. Você vai saber de tudo que se levanta, de tudo que está caindo, mas não chegará a ti. Diz exatamente isso no versículo de número 8. Somente com teus olhos contemplarás e verás as recompensas dos ímpios. Com teus olhos você vai ver muitas coisas. Vai contemplar aquilo que os ímpios estão recebendo agora como paga, ou estão colhendo aquilo que semearam por muitos anos. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua casa. Guarda a sua habitação. Você estará seguro na sua casa. Ainda hoje estava vendo sobre os anúncios que estão sendo anunciados sobre um tempo de caos. E na Europa se diz, olha, se prepara para 3 meses, se prepara para 72 horas. E você se pergunta, para onde nós vamos fugir? Você vai estar dentro da sua casa, guardado. Guarda a sua habitação, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Te guardar em todos os teus caminhos. Por onde você andar, há um guarda-costa, há uma segurança. Nada poderá te tocar, nada poderá vir contra você. Anjos te guardam na tua caminhada. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. O cuidado no teu andar, no teu caminhar, para você não pisar em pedras, não tropeçar. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés ao leão jovem e à serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome. Então é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Saber por que temos que clamar, por que temos que buscar, por que temos que manter uma vida em oração, por que temos que manter a comunhão, por que temos que manter essa aliança com Cristo, por que não podemos abrir mão da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, porque isso representa que nós fazemos parte dessa aliança. Aquele que não beber meu vinho, não comer do meu corpo, aquele que não beber o meu sangue, não comer do meu corpo, não tem parte comigo. Então é muito importante estarmos nessa aliança com Ele. Diz que, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja bem que Jesus estava lidando com discípulos que já caminhavam com Ele 3 anos. Agora Ele se revela para eles na ressurreição. Domingo nós teremos a Santa Ceia. Vamos trazer em memória esse momento. Jesus, Ele venceu a morte por nós. Ele venceu o inimigo por nós. Ele venceu o pecado por nós. Então é muito importante nós estarmos nessa comunhão debaixo desta aliança. Então ele está falando aos discípulos que, apesar de andar com Jesus, ainda os seus olhos não estavam abertos. Disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Ele está trazendo em memória aquilo que ele conversava com eles, aquilo que ele ensinava a eles. Olha, vocês se lembram das palavras que eu vos dizia? Vocês se lembram dos ensinamentos? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós temos que viver esta palavra do Salmo 91, porque está escrito. E nós temos que abrir o nosso entendimento para o que está escrito. Se você tem uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Deus. E nós temos que usufruir desta aliança. Nós temos que buscar viver esta aliança. E ele diz, olha, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando os nossos olhos se abrem, nós amamos ao Senhor, amamos a vida em estar com o Senhor, amamos essa aliança com o Senhor. Todo esse contrato, todas essas promessas, elas são nosso direito. Então, quando clamamos, nós temos que clamar exatamente reivindicando essas bênçãos. Versículo 15 ele diz, ele me invocará, ele me chamará.
Ele vai clamar por mim. Ele vai pedir por mim. O que nós vamos pedir? Essas proteções. O que nós vamos buscar em Deus? Essa proteção. Nós estamos vendo um mundo, a sociedade, entrando em um caos. E o Salmo 91 é exatamente isto. A sociedade em um caos e nós sendo guardados. Cairão pessoas de um lado, milhares do outro, mas tu não serás atingido. Ah, mas a minha casa vai guardar a tua casa. Mas e o meu caminhar? Eu vou mandar um anjo. Então são as promessas que Deus vai nos dando em meio ao caos. Como Jesus ensinou seus discípulos, e quando ele fala que aquilo era direito e teria que ter acontecido, que ele passou pela morte da cruz, porque os profetas já tinham falado, estava escrito, tudo que ele padeceu já estava escrito, então abriu-lhe os olhos. O que nos falta? Abrir os nossos olhos. Saber que a aliança que nós temos com Deus é nosso direito de salvação. Ele me invocará. Sempre que você invocar o Senhor, eu lhe responderei. Ele me invocará, e a certeza que ele dá é: eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele não está dizendo, você não vai ter problemas, o mundo é uma maravilha. Não, a palavra está dizendo: haverá peste, haverá mortandade, haverá guerras, mas esta proteção é direito seu. Esta aliança te dá o direito dessa proteção. Mas como é que eu sei? Porque está escrito. E Jesus disse, está escrito por Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Nós estamos usando uma carta, um contrato que está em Salmos. Salmo 91. Qual é o Salmo 91? Segurança daquele que se acolhe em Deus, aquele que busca proteção em Deus. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Ainda que venha angústia, que venha a opressão, que o mundo se levante, a certeza é: o retirarei. Eu retirarei para onde? Para um lugar seguro. Eu estarei com ele. Versículo 16 diz assim: fartá-lo-ei em longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não é apenas ter muitos anos de vida, é viver em prosperidade, é viver em bênção. Mostrarei a minha salvação. Muitas vezes quando nós falamos em salvação, as pessoas pensam: um dia nós seremos salvos, nós vamos morar com Cristo, com certeza. Mas a salvação, o significado é muito profundo, o significado da palavra salvação. Salvação é hoje. Hoje nós temos salvação. A salvação, ela inclui saúde, cura, resgate, livramento, segurança, proteção e provisão. A única coisa que nós precisamos: se apodere dessa palavra. Abra o entendimento para que possamos reivindicar. Clame por justiça. O mundo está um caos. Eu não aguento mais. Clame por justiça. Tome o contrato na tua mão. Está cansado? A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, estará em paz. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Creia nesta palavra. É uma noite de clamor. Mas clamar o quê? Orar o quê? Aquilo que é nosso direito. A proteção divina está sobre nós. Receba nesta noite, porque está escrito. Tome posse do contrato desta aliança.
cumpra com os propósitos de buscar em Deus, de se acolher em Deus. Faça tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Faça isso em memória de mim. Continue no propósito. Continue na aliança. Faça em memória de mim. Diga ao mundo espiritual que você tem uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que toda a proteção do Pai, que foi escrito no Salmo 91, nos pertence. Feche os teus olhos. Tome posse desta palavra. Busque a palavra salvação. Tome posse da salvação. Tome posse da saúde, da cura, do resgate, do livramento, da segurança, da proteção, da provisão. E a palavra diz: não temerás, não terá medo, não se apavore por nada, tudo está sob controle. Você está num lugar seguro, nas mãos de Deus. Senhor meu Pai, Senhor, te agradecemos por abrir os nossos olhos e sabermos, Pai, que a salvação nos pertence e a salvação é hoje. Senhor, visita, a tua palavra diz que no momento da angústia, sempre que nós o invocarmos, ele me invocará e eu lhe responderei. Senhor, se alguém está te pedindo agora com sentimento de medo, de angústia, de dor, Senhor, responda a oração, porque a tua palavra diz que o Senhor responde a oração do aflito e do necessitado. Senhor, dá a segurança tão necessária nesse momento. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, o mundo espiritual que nos rodeia tão de perto. Senhor, os anjos da proteção que o Senhor tem nos enviado, os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, ainda que estejamos em aflição, ainda que estejamos em angústia, o livramento vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. Derrama sobre nós nessa noite, Pai, salvação. Derrama sobre o lar dos teus filhos e das tuas filhas a salvação. Nos cubra, Senhor, com as tuas asas. Nos mantém no lugar seguro. Senhor, que o nosso coração possa estar descansado em Ti. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz, um amanhecer com a proteção do nosso Senhor. Fiquem na paz.